Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu programei para a gente fazer o seguinte. Alguns alunos me procuraram, disseram que estavam com dúvidas na matéria de ácidos, que não estavam entendendo tão bem. E como essa matéria, ela não veio na apostila 3, ela tem uma explicação bem resumidinha lá na apostila 2, eu não tinha fornecido nenhum material escrito para vocês, eu resolvi tirar essa aula hoje para a gente fazer uma revisão, para a gente dar uma voltada lá nos ácidos, para eu explicar de novo para vocês, para ver se a gente consegue sanar as dúvidas. E eu fiz também um PowerPoint com os escritos, com tudo que for mais importante escrito, que eu vou mandar separado para vocês poderem estudar para a nossa prova, tá? Se ainda assim, depois dessa aula, depois de analisar lá o material, vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo. Entre em contato, comenta esse vídeo ou pelo WhatsApp para eu poder refazer, falar de uma maneira diferente, ver se eu consigo atingir vocês de uma maneira diferente, tá? Na semana que vem nós vamos fazer uma live. Aí nessa live da semana que vem nós vamos tirar todas as dúvidas. Eu quero que vocês anotem as dúvidas que tem, que na semana que vem a nossa live vai ser só para sanar dúvida. Combinado? Então, olha só, vamos começar? Deixa eu abrir o nosso quadro aqui, que a gente vai... eu vou começar a explicação. Então, o que é importante? O que você precisa saber sobre ácidos? Primeira coisa, ácidos, gente, tem três autores diferentes fizeram conceitos diferentes de ácidos. Então, no 9º ano, a gente estuda o conceito de um carinha chamado Arrhenius. O que o Arrhenius falou? Ele falou que ácido é toda substância que em presença de água ioniza, quer dizer, quebra. E o íon positivo é sempre o H+. Então, foi isso que o Arrhenius falou. Então, ácido é toda substância que em presença de água libera H+. Então, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, o HCl, começou com H, é um ácido. Se eu colocar o HCl na presença de água, ele vai quebrar, ó, H+, Cl-. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas como que é isso? Então, deixa eu te explicar, ó, vou explicar de novo. A ligação do H com Cl, que a gente estudou, vê se você lembra, é assim, ó, o Cl tem 7 na última camada, o H tem 1. Então, eles fazem um parzinho eletrônico aqui, certo? Quando você pega esse HCl e joga na água, o que acontece com essa ligação?
ela se quebra. O que se esperava que acontecesse? Quando você quebra uma ligação, isso aqui é como se fosse um casamento, ó, quebrou o casamento, a gente espera o quê? Que cada um saia do casamento com aquilo que entrou, o Cl saia com o elétron dele, o H saia com o elétron dele e o casamento é desfeito. Só que nem sempre é assim que acontece. Então, nesse caso aqui, quando o ácido é colocado em presença de água, ele quebra. Mas quando ele quebra, meu povo, olha o que ele faz. A parte negativa é sempre a mais forte, a que atrai mais. Então, o que o Cl faz? Ele rouba o elétron do H. Então, o elétron que era do H, o Cl se separa dele e carrega o elétron com ele. Então, como ele carregou o elétron, ele roubou o elétron do H, ele virou o quê? Cl-, porque ele ganhou um elétron. E o H, pobre coitado, que perdeu o elétron dele, virou o quê? H+. Então, tá vendo de onde saiu esse H+ e esse Cl-? Saiu daqui, ó, da quebra da ligação e do elemento mais eletronegativo que roubou o elétron do H. Então, o H, ele vai sempre perder o elétron dele para a parte negativa. Então, se for um outro ácido, vamos colocar, por exemplo, o HNO3. Como que ele ioniza? Olha lá, colocou na água, quebrou. O pobre coitado do H perde o elétron dele. E o restante da fórmula, que é a parte negativa, ó, o NO3 ganhou o elétron do H. Por isso que ele fica menos. Agora, Patrícia, e se forem dois? Vamos pegar, por exemplo, o H2SO3. Coloquei na água. Aí você vai prestar atenção. Quantos Hs tem na fórmula? 2 Hs. Então, são 2 Hs. E o que vai acontecer com eles? Cada um vai perder o seu elétron. Então, quantos elétrons são perdidos ao todo? 2 elétrons, certo? Então, na hora que você formar a parte negativa, que é o SO3, ele vai ganhar esses 2 elétrons. Por isso que a carga dele é quanto? -2. Tá vendo? Quando a gente tem 3, ó, vou pegar, por exemplo, o H3PO4. Vou colocar na água. Ó, quebrou. Quantos Hs vão se separar? 3 Hs, Patrícia. O que vai acontecer com cada H? Vai perder um elétron. Então, quantos elétrons vão ser perdidos ao todo? 3. Então, na hora que você for juntar a parte negativa, ó, você vai juntar o PO4 e qual que é a carga dele? -3, porque ele recebeu os 3 elétrons, um de cada H. Tá bem, gente? Então, esse processo aqui, meu povo, chama-se ionização. É o que acontece com os ácidos. Essa quebra dessa ligação covalente com a ida do elétron do H para a parte negativa. Ok? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Depois você precisa saber a classificação dos ácidos. Existem 3 critérios que eu falei com vocês que a gente usa para classificar os ácidos. O número de hidrogênios que ele tem. O segundo é a presença de oxigênio. E o terceiro é a força. Então, são 3 critérios. Número de H, você vai olhar na fórmula dele, quantos Hs ele tem. Então, se eu te der, por exemplo, H2S, você está vendo que são 2 Hs. Então, você vai classificar ele como diácido. Se eu te der H3PO4, quantos Hs tem na fórmula dele? 3. Então, ele vai ser um triácido. Ok? Se eu te der HNO3, você vai ver, tem um H, então ele é um monoácido. E se ele tiver 4, você vai falar que é um tetrácido ou poliácido. Fácil demais. Agora, quanto à presença de oxigênio, olha só. Obrigatoriamente, gente,
o ácido, ele tem que começar com H. Olha só, todo ácido começa com H. É aí que você vai reconhecer ele. Porque ele não falou que na hora que ele ioniza, a parte positiva é sempre o H+? Então, se a parte positiva é o H+, quer dizer que o primeiro elemento da fórmula é o H, certo? Agora, ele pode ou não ter oxigênio. Então, quando um ácido tem oxigênio na fórmula, a gente classifica ele como oxiácido. Quando um ácido não tem oxigênio, a gente classifica ele como hidrácido. Só isso. Então, se a gente estiver classificando, por exemplo, aqui em cima, ó, HCl, o HCl, você vai me falar que ele é o quê? Ele não tem O, então ele é um hidrácido. HNO3 tem O, oxiácido. H2SO3, oxiácido. H3PO4, oxiácido. H2S, hidrácido. Só olhar, tem ou não tem oxigênio? Só isso, tá? Agora, a força de um ácido está associada com a capacidade dele de ionizar, de virar íon. Isso quer dizer que, presta atenção, quando a gente joga o ácido na água, pode ser que 100% dele vire íon ou não. Então, o ácido clorídrico, por exemplo, que é o HCl, ele é um ácido forte. Isso quer dizer que quando você joga ele na água, ele ioniza muito. Então, ele rapidamente vai virar H+ e Cl-. Essa quantidade grande de H+ na água é que dá as características do ácido para ele. Entenderam? Agora, eu posso pegar, por exemplo, tipo o ácido acético. O ácido acético é o ácido que está presente no vinagre. Quando você joga ele na água, só 2% dele que ioniza. Isso quer dizer que ele é um ácido fraco. Por isso que a gente pode beber ele, alimentar dele do vinagre, porque ele é fraco. Ele não vai fazer mal pra gente, não vai corroer nada. Aí você vai me falar assim, ué, Patrícia, mas como que eu vou saber se ele é forte ou fraco, se ele ioniza muito, se ele ioniza pouco? Então, você está sabendo que a força está associada com a capacidade dele de ionizar. Mas olhando na fórmula, a gente tem que ter uma técnica para a gente saber se ele é forte ou fraco. A técnica é a seguinte, ó. Você vai separar os hidrácidos dos oxiácidos. Então, se você identificou que é um ácido, começou com H, não tem oxigênio, então é hidrácido, certo? Aí, existem 3 hidrácidos que são fortes, que são o HCl, o HBr e o HI. Aí aqui, gente, não tem como eu te falar que não é para decorar, não é para memorizar. Tem que ser, é a única maneira que a gente tem. São só esses 3 que você vai ter que decorar. E o moderado, que eu só tenho um ácido que é moderado, que é o HF. Todos os outros hidrácidos são fracos, ok? Então, se eu pedir para você classificar, por exemplo, o H2S, olha só. H2S, você viu que começa com H, é um ácido. Não tem oxigênio, então ele é um hidrácido, certo? Ele está entre os fortes? Não. Está entre o moderado? Não. Então, sobrou para ele ser o quê? Fraco. Então, ele é classificado como fraco. Agora, os oxiácidos, não. Para você descobrir se ele é forte, fraco, moderado, você vai fazer uma continha de menos. Então, eu vou te dar, por exemplo, olha, o HMnO4. Você vai pegar o número de O menos o número de H. Então, ó, quantos Os que você tem? 4. Quantos Hs que você tem? 1. 4 menos 1, 3. 3 é o maior valor que vai dar. Isso indica que esse ácido é um ácido muito forte. Se eu te der, por exemplo, olha, o HNO3. Você vai fazer de novo a continha de menos, ó. O menos H. 3 menos 1 vai dar 2. 2 significa que ele é forte. Se eu te der
o HClO2. Você vai fazer a continha de menos, ó. 2 menos 1, 1. 1 é moderado. E se eu te der aqui, ó, HBrO, você vai fazer 1O menos 1H, vai dar 0. 0 significa que ele é fraco. É a maneira que a gente tem de classificar. Então, se eu virar para você e falar assim, ó, classifica para mim, segundo os 3 critérios, esse ácido aqui. Aí você vai olhar, ó, então, começou com H, é um ácido. De acordo com o número de H, ele tem 2 Hs, então ele é um diácido. Ok? De acordo com a presença de O, ele tem O, então ele é um oxiácido. E de acordo com a força, 3 menos 2, 1. 1 é moderado. Você vai escrever moderado. Ok? Se eu te der aqui, ó, HCN, você vai olhar, começou com H, é um ácido. Tá, quantos Hs ele tem? 1. Então, você vai me falar que ele é um monoácido. Ele não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Ok? Ele é forte, fraco ou moderado? Aí, hidrácido, você vai ter que olhar aqui, ó. HCN está entre os fortes? Não. Está entre os moderados? Não. Então, ele é o quê? Fraco. Ok, gente? É fácil, não é? Tranquilo demais, né? Então, beleza. Vamos, então, agora... Isso aqui, ó. Então, você precisa saber ionização, precisa saber classificação. Agora, nós vamos para outra parte da matéria, que já foi no vídeo também, que é a nomenclatura. Que tem gente que acha que nomenclatura é a parte mais difícil. Então, vamos aqui tirar as nossas dúvidas de nomenclatura. Se você prestar bastante atenção, você não vai achar difícil. Ó, o que você precisa saber? Você vai separar de novo os hidrácidos dos oxiácidos. A maneira de dar nome é diferente. Então, ó, se você bater o olho, começa com H e não tem O, é hidrácido. Você vai simplesmente colocar o nome do elemento que acompanha o H e a terminação hídrico. Para todos eles. Para todos eles vai ser essa regrinha aqui que você vai aplicar. Ok? Então, se eu te der HBr, ó, qual o elemento que acompanha o H? O bromo. Então, esse aqui vai ser o ácido. Bromo mais hídrico vai ficar bromídrico. Se eu te der o HI, ó, qual o nome do elemento que acompanha o H? Iodo. Iodo com hídrico vai ficar iodídrico. Ok? Aí você precisa prestar atenção no S, que eu falei com vocês. O S, na hora de você dar nome, você vai lembrar de não usar o enxofre. Enxofre é o nome dele no português, né? O símbolo dele é S, porque a tabela periódica foi feita no latim. E no latim, enxofre é sulfur. Então, eles usaram o nome do enxofre no latim para poder nomear substâncias. Então, aqui, ó, o elemento que está junto com H é o sulfur, mais o hídrico. Então, vai ficar ácido sulfídrico. Ok? Então, só pode terminar com hídrico se não tiver oxigênio na molécula do ácido. Combinado? E se tiver oxigênio? Se tiver oxigênio, você vai ter que fazer lá o NOx, a valência do elemento central. Aquele joguinho da velha lá que a gente aprendeu a fazer para poder descobrir
a valência do elemento central. Então, como que a gente faz? Ó, o H, você sabe que ele sempre vai perder o elétron dele e ele vai sempre ficar com a valência mais 1, certo? Guarda isso na sua cabecinha. O H é sempre mais 1. O O, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que ele está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. O que ele sempre está querendo? Ganhar 2. Então, a valência dele vai ser sempre menos 2. Então, vai ficar mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Como não tem carga nenhuma aqui em cima, gente, tá vendo? Quer dizer que a soma das cargas tem que dar 0. Quando você junta o mais 2 com o menos 8, dá menos 6, certo? Para dar 0, você tem que somar aqui no meio quem? O mais 6. Dividido para um manganês, vai dar mais 6. Então, na hora que você desce multiplicando. Na hora que você sobe dividindo. Olha, mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 2 com menos 8, menos 6. Para dar 0, mais 6. Dividido para um manganês, mais 6. Então, esse NOx do elemento central é que vai ser responsável pelo nome do seu ácido, tá? Então, ó, vamos fazer mais alguns para a gente poder ver como é que a coisa aparece. Ó, se eu te der aqui, ó, HClO2, você vai fazer o mesmo processo. Como trata-se de ácido, meu povo, você sempre vai ter o H no início e o O no final. Por isso que eu tô te falando para você gravar que o H é mais 1 e que o O é menos 2. O que você vai ter que fazer é multiplicar pela quantidade de átomos que você tem. Então, ó, mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Eu tenho que somar tudo, tem que dar 0. Então, mais 1 com menos 4, menos 3. Para dar 0, eu vou ter que somar mais 3. Como eu tenho um cloro só, mais 3 dividido por 1 vai dar mais 3. Então, descobri o NOx do elemento do meio. Aí, a tabela diz o seguinte. Quando o NOx do elemento central der 7, que é o maior valor que você vai encontrar, você vai colocar o per no início, o nome do elemento do meio e o ícone no final. Se der 4, 5 ou 6, você não vai colocar o per no início, você vai colocar só o ícone no final. Se der 2 ou 3, que são valências menores, você vai colocar oso no final. E se der 1, que é a menor de todas, você vai colocar hipo no começo e oso no final. Certo? Então, ó, os diferentes são o menor de todos, que é o 1, que você tem que colocar o hipo, e o maior de todos, que é o 7, que você tem que colocar o per. Agora, as valências menores terminam com oso. As valências maiores terminam com hipo. Ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o elemento central é o manganês e deu 6. Olha, então é manganês com ico. Então, o nome do meu ácido vai ser ácido mangânico. Manganês com ico. Esse daqui, o elemento central é o cloro. Deu 3. Olha, 3 termina com oso. Então, você vai chamar ele de ácido cloroso. Ok, gente? Então, tá. Então, olha só. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A matéria que foi dada foi essa.
Agora eu vou colocar para vocês o que eu escrevi que vocês precisam saber. Tem algumas atividades no final para vocês fazerem, para poder ver se realmente a dúvida foi sanada, tá? Então acompanhe comigo agora a anotação que eu fiz para vocês. Ó, começando. Ácidos são substâncias químicas, orgânicas e inorgânicas que liberam em solução aquosa íons hidrogênio H+. Essa substância pode ser observada no dia a dia, como no suco de laranja e até mesmo no organismo dos seres humanos. Dentro do organismo, a substância é definida como ácido clorídrico, presente no suco gástrico, auxiliando no processo de digestão. Isso é importante a gente falar. Olha, dentro do nosso estômago, nós temos lá uma quantidade significativa de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido muito forte. Se ele cair na sua pele, ele vai queimar, vai desidratar a sua pele todinha. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas a gente tem isso dentro do estômago? Tem. E por que no estômago ele não corrói tudo lá dentro? Porque o nosso estômago, ele é revestido por uma membrana que protege ele desse ácido. Então, ele já é um órgão próprio para receber esse ácido. Por isso que não acontece nada com ele. Agora, quando a gente sofre de algum mal, por exemplo, quem sofre de refluxo, você vê que a pessoa sente sempre uma queimação no tubo digestivo. Ela está sempre sentindo essa queimação. Queimação, gente, é porque queima mesmo. Porque o refluxo é a volta desse ácido no tubo digestivo. E ele vai voltar para uma região que não tem essa membrana protetora. Então, vai queimar as paredes. Tanto que quando a pessoa sofre de refluxo, que ela vai fazer lá um exame chamado endoscopia, que o médico coloca uma câmerazinha lá dentro do tubo digestivo para ver, quando ele olha, as paredes estão todas queimadas. Por quê? Porque esse ácido está voltando para uma região que não é própria para receber ele, tá? A mesma coisa é quando a gente vomita. Você já viu a sensação horrível que a gente tem quando a gente vomita? Como que queima tudo? Queima por quê? Porque quando a gente vomita o alimento e vomita o ácido clorídrico também. E ele volta aqui queimando tudo por onde passa, tá? Então, o nosso corpo é preparado para ele. O estômago, as outras regiões, não. Vamos continuar. Contudo, os ácidos foram percebidos de diferentes formas durante a história. Isso porque, por possuírem propriedades específicas, como sabor azedo e a reação com metais, deixavam as pessoas curiosas sobre as propriedades presentes nas substâncias ácidas. A palavra ácido é mencionada, é comum se lembrar de compostos perigosos, quando mencionada, né? Como ácido sulfúrico. Entretanto, existem diversos tipos de ácidos, que inclusive fazem parte do dia a dia e estão presentes no organismo. Desse modo, temos o ácido acético presente no vinagre, utilizado em saladas, por exemplo. Quando a pessoa tem o problema do refluxo, ela vai ao médico, ela identifica esse problema quando ela tem gastrite também, né? Tudo termina com it, remete à inflamação. Então, gastrite é uma inflamação do estômago pelo excesso de ácido. Esse excesso de ácido, gente, essa gastrite, ela pode ser causada por alimentação errada, ou você comer muito lanche, tomar muito refrigerante, tomar muito café, ficar muito tempo sem comer, não pode também, porque quando a gente fica muito tempo sem comer, o ácido, ele fica sem ter o que digerir dentro do estômago e ele acaba fazendo feridas nessas paredes do estômago, tá? Então, o médico vai e receita lá, ele fala, ó, você não pode comer alguns tipos de alimentos. Aí ele vai falar, ó, não tome café, não come lanche, refrigerante, bala, tudo que é gostoso, né? Mas faz parte do tratamento, tá? Continuando, voltando lá, vamos voltar para o próximo.
Características dos ácidos, ó, são substâncias incolores. Grande parte das substâncias ácidas possuem forte odor, além de serem asfixiantes. Possuem em comum o sabor azedo, ácido ou amargo. O pH das substâncias ácidas é abaixo de 7. Olha só, existe uma escala chamada escala de pH. Essa escala de pH, ela serve para medir a acidez ou basicidade das substâncias. Essa escala, ela vai de 0 até 14, passando pelo 7. Quando uma substância tem o pH, você mede o pH dela, e o pH fica entre 0 e 7, a gente classifica essa substância como uma substância ácida. Quando fica entre 7 e 14, é uma substância básica, certo? E quando o pH é 7, a gente diz que a substância é uma substância neutra. Vou te dar um exemplo. Você já viu, por exemplo, que a gente tem lá os shampoozinhos de criança, de bebê, sabonete, eles têm pH neutro, vem escrito lá. Por quê? Porque se cair no olhinho, não vai arder. Então, pH ácido ou pH básico vai arder. Então, quando eles fazem o shampoozinho ou o sabonete do bebê, eles colocam pH neutro. Para quê? Para evitar isso, tá? As substâncias ácidas são líquidas à temperatura ambiente. Possuem ponto de fusão e ebulição baixo. Quando postas em meio aquoso, podem conduzir eletricidade, se você misturar ela com água. Por quê? O que faz o ácido conduzir eletricidade? A presença dos íons. Esses íons positivos e negativos que se formam na hora que o ácido quebra é que fazem conduzir eletricidade, tá? As substâncias reagem na presença de metais como ferro, magnésio e zinco. Aí depois vem a classificação, do jeitinho que a gente falou. Olha, nós falamos que pode ser de acordo com o número de hidrogênios, de acordo com a presença de oxigênio e de acordo com a força. Olha, eu estou colocando direitinho aqui para vocês poderem lembrar de tudo que a gente falou aqui na aula. E a nomenclatura, ó, se for um hidrácido, você vai colocar a palavra ácido, elemento que acompanha o H com a terminação hídrico. Se for um oxiácido, você vai colocar, você vai fazer lá o NOx do elemento central, igual nós falamos, e a partir do valor encontrado, você vai ver, deu 7, per, ico, 4, 5, 6, ico, 2 e 3, oso, 1, hipo, oso. Ok? Então, aqui, olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um novo slide. Opa, volta lá, volta lá, volta lá. Página inicial, vou colocar um novo slide aqui para eu poder colar aquela parte. Ah lá, o quadro que eu escrevi, tá vendo? Esse quadrinho aí é o quadrinho que eu escrevi lá, na hora que eu estava explicando para vocês. Eu vou deixar ele aqui para vocês poderem se lembrar de tudo que a gente falou na hora da aula. Combinado? E aqui a gente tem alguns exemplos, olha. H2SO4 é o ácido sulfúrico, H2SO3 é o sulfuroso, o NO3, o NO2, ok? Para vocês poderem tentar fazer e chegar nessas respostas. Depois, gente, nós temos, olha, eu coloquei para vocês aqui, ó, 4, 5 exercícios para vocês fazerem, para terem certeza que entenderam direitinho a matéria de hoje, combinado? Então, vocês vão fazer, e se tiverem alguma dúvida, se precisarem de mais alguma anotação, eu peço que vocês entrem em contato comigo, tá bem? A tia está à disposição, na hora que precisar, vocês falam, comenta o vídeo, deixa meu like, e na próxima aula a gente tira as dúvidas. Lembra de anotar as dúvidas, que a gente vai fazer uma live na semana que vem para tirar todas elas, tá bom? Beijo grande, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus, tá?